Existe uma pergunta silenciosa que acompanha todos os investidores. Ela não aparece diretamente nas manchetes, mas influencia praticamente todas as decisões no mercado financeiro. Essa pergunta é simples. Quanto custa o dinheiro? Porque no fundo, a economia inteira gira em torno disso. Quando o dinheiro fica barato, empresas investem mais, consumidores gastam mais e os mercados costumam ganhar fôlego. Mas quando o dinheiro fica caro, o ritmo da economia muda. Projetos são adiados. Crédito fica mais restrito. E investidores passam a olhar para o mercado com mais cautela. Nos últimos dias, uma informação chamou a atenção dos analistas. O mercado voltou a elevar a expectativa para a taxa básica de juros no Brasil nos próximos anos. E isso levanta uma questão importante para quem investe. O que acontece quando os juros permanecem altos por mais tempo? Nos últimos dias, uma atualização importante chamou a atenção do mercado. O relatório Focus, que reúne projeções de dezenas de instituições financeiras, indicou uma revisão nas expectativas para a taxa básica de juros no Brasil. A estimativa para a Selic no final de 2026 passou a girar em torno de 12% ao ano. À primeira vista, pode parecer apenas mais um número em meio a tantas previsões econômicas. Mas expectativas de juros raramente são apenas números. Elas refletem como analistas, bancos e investidores estão interpretando o futuro da economia. A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária do país. Por meio dela, o Banco Central influencia o custo do crédito, a dinâmica da inflação e o ritmo da atividade econômica. Quando o mercado passa a acreditar que os juros permanecerão elevados por mais tempo, essa percepção começa a se espalhar rapidamente. Afeta decisões de investimento. Afeta empresas. Afeta consumidores. E, naturalmente, afeta os mercados financeiros. Mas para entender por que essas expectativas mudam, é preciso olhar para o mecanismo que está por trás dos juros. Taxas de juros não são definidas no vazio. Elas surgem como resposta a um conjunto de forças que atuam simultaneamente na economia. Inflação. Crescimento econômico. Política fiscal. Confiança dos investidores. No caso brasileiro, esses elementos sempre tiveram um peso relevante na formação do custo do dinheiro. Ao longo das últimas décadas, juros elevados muitas vezes funcionaram como uma espécie de compensação pelo risco percebido na economia. Quando investidores enxergam maior incerteza sobre a inflação futura ou sobre a sustentabilidade das contas públicas, tendem a exigir retornos mais altos para emprestar dinheiro. Em outras palavras, o juro passa a incorporar um prêmio de risco. Pense nele como o preço da confiança. Quanto maior a confiança em uma economia, menor tende a ser esse preço. Quando a confiança diminui, o custo do dinheiro sobe. O histórico econômico brasileiro mostra esse padrão com bastante clareza. Em períodos de maior estabilidade macroeconômica, o país conseguiu reduzir significativamente suas taxas de juros. Mas em momentos de maior incerteza, seja por inflação persistente, instabilidade fiscal ou choques externos, o movimento costuma acontecer na direção contrária. Por isso, quando o mercado revisa expectativas para a Selic, ele não está apenas atualizando uma planilha de projeções. Ele está refletindo uma leitura coletiva sobre os riscos e desafios da economia nos próximos anos. E essa leitura influencia diretamente o comportamento de quem investe. Quando o cenário aponta para juros elevados por mais tempo, os efeitos começam a aparecer em diferentes áreas do mercado. Na renda fixa, o impacto costuma ser imediato. Títulos públicos, CDB e outros instrumentos atrelados à taxa básica passam a oferecer rendimentos mais atrativos. Isso faz com que muitos investidores redescubram o interesse por aplicações consideradas mais conservadoras. Mas o efeito não para por aí. Na bolsa de valores, o ambiente de juros altos tende a criar desafios para determinados setores. Empresas que dependem intensamente de crédito, como construção civil, varejo e consumo, costumam sentir esse cenário com mais intensidade. Isso acontece porque financiamentos ficam mais caros. O acesso ao crédito diminui. E projetos de expansão podem ser adiados. Por outro lado, companhias com balanços sólidos e forte geração de caixa tendem a atravessar esses períodos com maior resiliência. Nos fundos imobiliários, a relação com juros também é bastante sensível. Taxas elevadas aumentam a atratividade da renda fixa e podem pressionar o preço de ativos imobiliários. No mercado cambial, a dinâmica é diferente. Juros mais altos costumam atrair capital estrangeiro em busca de retorno. Esse fluxo pode influenciar o comportamento da moeda ao longo do tempo. Observe como uma única variável, o custo do dinheiro,
acaba afetando praticamente todos os mercados. E é justamente nesse momento que muitos investidores acabam cometendo um erro bastante comum. Quando os juros começam a subir ou permanecem elevados por mais tempo, a reação de muitos investidores segue um padrão previsível. Eles reorganizam completamente a carteira com base apenas no momento atual. Se a renda fixa parece mais atraente, abandonam ativos de risco. Quando o ciclo se inverte e os juros começam a cair, o movimento acontece na direção oposta. Esse comportamento cria um fenômeno curioso. Investidores frequentemente entram em determinados ativos apenas quando o ciclo já está avançado. Compram ações quando a valorização já aconteceu. E migram para a renda fixa justamente quando as taxas estão próximas do pico. Grande parte desse comportamento está ligada a algo profundamente humano, a busca por segurança imediata. Mas mercados financeiros funcionam em ciclos. E ciclos raramente permanecem estáticos. Quem toma decisões olhando apenas para o presente corre o risco de perder a perspectiva do movimento mais amplo. E no longo prazo, essa visão limitada costuma cobrar um preço. Investidores mais experientes costumam encarar ciclos de juros de forma diferente. Eles entendem que essas fases fazem parte da dinâmica natural da economia. Em vez de redesenhar completamente suas estratégias a cada mudança nas expectativas do mercado, procuram construir uma estrutura de investimentos capaz de funcionar em diferentes cenários. Isso significa aceitar que o ambiente econômico passa por fases distintas. Em alguns momentos, a renda fixa será mais atrativa. Em outros, ativos de risco terão maior potencial de valorização. A chave está em manter equilíbrio, diversificação entre diferentes classes de ativos. E principalmente disciplina para manter uma estratégia consistente ao longo do tempo. No fim das contas, a construção de patrimônio raramente depende de prever cada movimento da economia. Ela depende muito mais da capacidade de atravessar ciclos sem abandonar princípios fundamentais de investimento. Os mercados mudam rapidamente. Expectativas de juros sobem. Depois caem. Narrativas econômicas surgem, se transformam e desaparecem com o tempo. Mas existe algo que permanece relativamente constante. Investidores bem-sucedidos não constroem patrimônio tentando reagir a cada previsão ou projeção do mercado. Eles constroem patrimônio desenvolvendo uma mentalidade capaz de lidar com a incerteza. Porque no final das contas, o maior desafio do investidor raramente está nos números. Ele está na forma como interpretamos ciclos econômicos. E principalmente na forma como reagimos a eles. Se você quer desenvolver essa visão mais estratégica sobre dinheiro, economia e investimentos, esse é exatamente o objetivo do canal Dinheiro e Hábitos. Porque no longo prazo, investir melhor não é apenas sobre escolher ativos. É sobre aprender a pensar como investidor.